Há uma profecia misteriosa no livro do Apocalipse que fala sobre 8 reis. Seriam esses reis, na verdade, o último dos papas do Vaticano? E o que isso tem a ver com a saúde debilitada do Papa Francisco e o futuro da humanidade? Prepare-se, porque hoje vamos revelar uma teoria chocante que conecta o Vaticano, Napoleão Bonaparte e o fim dos tempos. Nos últimos anos, a saúde do Papa Francisco tem sido motivo de preocupação. Ele sofre de problemas respiratórios e já passou por várias internações. Será que isso é apenas uma coincidência ou estamos vendo o cumprimento de uma profecia bíblica? Segundo essa teoria, o 8º rei, representado por Francisco, seria a figura que prepararia o mundo para os eventos finais, incluindo a imposição da marca da besta e um governo mundial. A base dessa interpretação surge de Apocalipse 17, versos 9 a 11, que diz: Isto exige sabedoria e entendimento. As 7 cabeças são 7 montes onde a mulher está sentada. Elas também são 7 reis, 5 já morreram, uma está governando e o outro ainda não apareceu. E quando aparecer, precisará governar por pouco tempo. E o monstro que já esteve vivo, mas que agora não vive mais, é o 8º rei, que faz parte dos primeiros 7 e que vai ser destruído. Nesse trecho do Apocalipse, há uma menção enigmática a 7 reis, seguida por um 8º rei, que era e já não é, mas que aparecerá. No livro do Apocalipse, as figuras são simbólicas, pois João estava preso por Roma e não podia falar claramente sobre as revelações mostradas pelo anjo que indicavam e ofendiam a própria Roma. Várias vezes, a igreja é representada como uma mulher na Bíblia. A parábola das 10 virgens, por exemplo, mostra que o noivo é Cristo e que a mulher é a igreja, o povo salvo. Logo, a mulher sentada sobre a besta é uma igreja. E como se diz que essa mulher impura, uma prostituta, significa que é uma igreja impura. Mas qual seria essa igreja? Os 7 montes na profecia indicam sua localização. Quando o texto diz que as 7 cabeças são 7 montes, basta uma pesquisa rápida para descobrir que poucas cidades são conhecidas como cidades dos 7 montes. Entre elas estão Roma, Istambul e Lisboa. Mas qual delas tem uma grande importância religiosa? Claro, Roma, onde se encontra o Vaticano. Já é um fato entre os protestantes, desde os primeiros reformadores como Lutero e Calvino, que a Igreja Romana e o Estado Papal, o sistema papal, são representados pela mulher que está sentada sobre os 7 montes. Segundo essa teoria, o 8º Papa seria o Papa Francisco, que assumiu em 2013. Ele seria o 8º rei, uma figura central no cenário do fim dos tempos. Francisco seria uma figura-chave no cenário do fim dos tempos, possivelmente associado à besta ou ao falso profeta do Apocalipse. O papado é visto como sistema religioso com potencial para unificar o mundo sobre uma única autoridade espiritual. Como se sabe, a Igreja Católica, na época medieval, mandava e desmandava nos reis de todo o mundo. Um exemplo marcante é o tratamento humilhante que o Papa Gregório VII deu a Henrique IV, então rei do Império Alemão. Henrique IV apareceu no castelo de Canossa, no norte da Itália, durante o inverno, um dos mais frios da história da região. Depois de insultar o Papa e se rebelar contra ele, o monarca foi excomungado e deposto do trono. Sabendo que Gregório VII estava visitando o castelo, Henrique foi até lá em busca de perdão. Em vez de receber o rei em um lugar aquecido, o Papa deixou do lado de fora, por 3 dias na neve, em jejum, descalço, com a cabeça descoberta e usando roupas humildes. Após essa penitência extremamente severa, o pontífice finalmente admitiu Henrique IV em sua presença e lhe concedeu perdão. Isso demonstra o poder religioso e temporal que os papas tinham durante mais de 1000 anos. Até aqui tudo bem, mas por que associa o Papa Francisco ao 8º rei? Há outro verso importante, Apocalipse 13, verso 3. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal fora curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. A ferida mortal aconteceu quando Napoleão Bonaparte prendeu o Papa Pio VII e deu fim ao poder de Estado da Igreja Católica em 1809. Esse evento foi visto por muitos como a ferida de morte,
mencionada no Apocalipse. Já a ferida começou a ser curada após o Tratado de Latrão, em 1929, que transformou o Vaticano em um Estado soberano. Quando o ditador Mussolini doou terras ao Papa Pio XI, a Igreja Romana recuperou o seu poder eclesiástico estatal. Nessa teoria dos 8 reis, o primeiro rei seria o Papa Pio XI, seguindo até o Papa Francisco, que seria o 8º e último rei. Imagine um mundo onde a autoridade religiosa e política se unem para controlar a humanidade. No Vaticano, isso já acontece desde 1929. Será que estamos à beira desse cenário apocalíptico? Segundo essa teoria, o 8º rei, representado pelo Papa Francisco, seria o falso profeta que prepararia o caminho para o anticristo. Ele uniria religiões e nações sobre um único sistema global, impondo a marca da besta e levando o mundo à apostasia. Será que estamos vendo os primeiros sinais disso hoje? Com a crescente influência do Vaticano em assuntos globais, como o aquecimento global? A teoria dos 8 reis do Apocalipse é, sem dúvida, uma das mais intrigantes e polêmicas da escatologia cristã. Seja você cético ou crente, uma coisa é certa: o mundo está mudando rapidamente, e o papel do Vaticano nesse cenário é algo que não pode ser ignorado. Essa teoria dos 8 reis, sendo 8 papas, tem várias controvérsias, e agora aqui vamos expô-las. A morte do Papa Francisco acabaria com a teoria de que os papas são os 8 reis. Com a morte do Papa atual e a eleição de novos papas, a teoria se tornaria obsoleta. Afinal, se a contagem começou em 1929, a lista não poderia passar de 8 papas. Estamos à beira de testemunhar que essa interpretação pode não ser verdadeira. Muitos estudiosos argumentam que quando o Apocalipse 17 fala de reis, na verdade está se referindo a impérios ou reinos políticos, não a líderes individuais e religiosos como papas. A aplicação do texto a papas específicos é considerada uma interpretação forçada e não sustentada pelo contexto histórico e literário do Apocalipse. Os 7 reis, na verdade, são 8 reinos na história de grande poder. Há discordância entre os estudiosos sobre quais reinos seriam esses, mas consenso de que certamente estariam inclusos os reinos do famoso sonho do rei Nabucodonosor. Ele sonhou com uma estátua feita de 5 diferentes metais, correspondendo aos reinos da Babilônia, Medopécia, Grécia, Roma e Europa. Explicaremos isso em outro vídeo para não alongar demais este. Apesar de os 8 reis não serem papas, é quase unânime entre os estudiosos bíblicos e até mesmo entre uma parcela grande da Igreja Católica que o último papa da história será um traidor do cristianismo. Portanto, ele seria um profeta do maligno ou o próprio anticristo. O que você pensa? Estamos realmente vivendo os últimos dias? Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para mais revelações surpreendentes. O entendimento das profecias é de suma importância para compreendermos os últimos capítulos da história nesse conflito final entre o bem e o mal. Não podemos deixar de falar algo importantíssimo. Não estamos aqui contra nossos irmãos cristãos, nem contra a Igreja Católica, nem contra qualquer outra religião. Deus deixa claro que há ovelhas suas em todo o mundo. E salientando as palavras de Cristo na Bíblia, que diz que existem muitas ovelhas que não são desse aprisco, mas que um dia elas ouvirão a sua voz e haverá um rebanho e um pastor.